Então, pessoal, como a gente já viu o conteúdo de funções, nós vamos ver então daqui para frente o nosso conteúdo a respeito de limites. Então, sejam bem-vindos aos limites. Então, a gente tem que ter um pouquinho de noção de como é que esses gráficos funcionam para a gente poder estudar os limites. Sendo assim, nós podemos já verificar aqui no nosso primeiro gráfico, né, que nós temos aqui os valores. O valor de x, que é o nosso eixo aqui, que é o eixo de x, que a gente chama ele também de determinante, né? Tudo o que acontecer com esse valor aqui, ele responde em y, né? Ou seja, o nosso f de x. Então, tudo o que acontece com os valores de x, que são os determinantes, eles vão responder em y. Conforme nós podemos observar aqui, ó, a gente está vendo aqui que quando o 4 ele está aqui, a gente pode ver que existe uma correspondência, né, com esse 5 aqui. Mas vamos entender então o que acontece. O limite ele está sempre explicando para a gente exatamente o que? O que o próprio nome diz, um limite, ou seja, ele está muito próximo, mas muito próximo, bem próximo, mas não chega a ser aquele valor, tá? Então, por exemplo, vamos dizer assim que a gente está no limite para que algo possa acontecer. Suponhamos o seguinte, que está para acabar a gasolina do carro e você está a alguns quilômetros do posto de gasolina. E você está indo com aquele carro e a gasolina está no limite, no limite, no limite, quase acabando a gasolina e você chega no posto. Então deu tempo de chegar e você chegou no limite, mas não chegou a acabar o combustível. Então você chegou bem no limite, bem próximo dele, bem no limiar de acabar a gasolina, mas não acabou a gasolina. A mesma coisa a gente pode fazer com os números. Nós podemos estudar os números quando eles estão bem próximos de um outro número, bem próximo daquele acontecimento, mas não é aquilo ainda, e a gente vai saber qual é o limite disso aí. Então, a gente sempre faz a pergunta para o limite assim: qual o valor de f de x quando o x se aproxima de? Quando o x estiver bem próximo de um determinado valor, quase chegando aqui no 4 aqui, 3,99999, mas não é o 4. Qual vai ser o valor de f de x? Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Então a pergunta que a gente faz para o limite é isso daqui, ó, né? Eu estou bem próximo de chegar aqui nesse ponto 4, bem próximo de 4, mas não é ainda esse ponto 4 aqui. O que está acontecendo com o f de x? É isso que eu quero saber, tá? E como é que a gente vai escrever isso? Nós escrevemos desse jeito assim: o limite de f de x quando o x tende a um valor qualquer aqui. Então aqui, ó, eu posso reescrever esse limite que eu estou estudando aqui dessa seguinte forma aqui, ó, tá vendo? Então, qual é o limite desta função aqui? Qual é o limite de f de x quando o x está tendendo a 4? Olha só, usei uma outra palavra, quando o x está tendendo a 4, mas não é 4 ainda, tá? Então, quando o x estiver bem próximo aqui de 4, quanto vai valer meu f de x? Então, eu posso dizer que o limite de f de x, quando x tende a 4, ele é igual a quanto? Quanto que ele é igual? Dá uma olhada aqui. Quando o x estiver bem próximo de 4, quanto que vai valer o f de x? F de x vai ser igual a 5. Viu como é fácil? Bem simples. Agora nós vamos acompanhar esse outro exemplo que a gente tem aqui. Então vamos ver aqui, olha só. Eu tenho aqui esse gráfico. A gente tem essa função aqui, esse f de x, também conhecido como y. E aqui nós temos o nosso eixo x, que é o determinante. Tá? Tem que lembrar bem desses conceitos para a gente poder entender o que a gente está fazendo depois no estudo desses gráficos. Tá? Então vamos lá. Então vamos aqui escrevendo. Olha só. Qual é o limite de f de x quando o x tende a 1? Quando ele tende a 1, quando ele chega bem próximo de 1. Ele está ali bem pertinho do 1, mas não é o 1 ainda. Qual que vai ser esse limite aqui, né? Então, olha só, se eu observar aqui pelo gráfico, ó, o limite, quando ele chega bem
perto do 1 aqui é quanto? O limite dessa função, ela vai ser 2. Ele vale 2. Né? Então, o que acontece? Se vocês observarem aqui, ó, esse intervalo aqui, ele está como? Aberto. A bolinha não está pintada, ela não está preenchida. Tá? A gente observa aqui também, ó, esse intervalo ele está aberto. Essa bolinha aqui ela não está preenchida. Então, significa um valor muito próximo de, bem próximo de, mas não é o ponto da função ainda. Não é aquele valor da função. Não é exatamente aquele ponto da função. Já aqui vamos observar esse próximo exemplo. Ó. Nós temos aqui o limite de f de x quando x tende a 4. Ó. X tendendo a 4. Qual que vai ser esse limite? A gente vem aqui e observa, quando ele está bem próximo de 4, qual que vai ser o limite de f de x? Está aqui, ó. Tá vendo? Então, qual que é esse limite? O limite, ele é 6. Aí a gente observa uma outra coisa importante. Aqui eu não tinha uma bolinha aberta? Sim. Então, significa que isso aqui não faz parte do domínio da função? Não. Ele não faz parte do domínio da função. É para isso que servem os limites. A gente vai estudar os valores que não fazem parte do domínio de uma determinada função. Mas então aqui, ele faz parte do domínio? Sim, aqui ele faz parte do domínio. E a gente pode usar os limites para isso também? Sim, nós também podemos usar o limite para poder fazer esse tipo de estudo também quando o valor estiver relacionado ao domínio da função. Mas principalmente quando o valor não está no domínio da função. Vamos acompanhar esse próximo exemplo aqui. Então, o que acontece aqui? Vamos primeiro estudar o que está acontecendo aqui com o nosso gráfico. Né? Então, nós temos aqui o eixo x, né? E aqui nós temos f de x. Aqui nós temos f de x. Bom, eu estava falando anteriormente para a gente poder estudar a respeito dos valores que estão bem próximo de um valor. Quase chegando naquele valor, mas ainda não é aquele valor propriamente dito, não é mesmo? Então vamos ver aqui o que acontece nesse caso aqui. Ó. Nós temos aqui o limite de f de x tendendo a 2, chegando no 2, mas não é o 2. Eu quero saber quanto que vale esse limite aqui, esse limite de f de x. Então eu venho aqui e observo, né? Então, f de x, quando x tende a 2, ele vale quanto? Você vem aqui, observa esse ponto, quanto que ele vale? F de x vai valer 5. Viu como é simples? Agora aqui, nesse outro ponto, ó, qual é o limite de f de x quando x tende a 4? Quando x tende a 4, está bem próximo de 4. Então, a gente vem aqui e observa esse ponto aqui. Qual que vai ser o valor de f de x? F de x vai ser igual a 9. Agora a gente observa esse próximo exemplo aqui. Ó. O limite de f de x quando x tende a 6. Bem próximo de 6, mas não é o 6 ainda. Então, quanto que vale isso daqui? Então, a gente vem aqui e observa o 6 e vamos ver o que acontece com f de x. Olha lá, é 3. Então, eu posso dizer que esse limite aqui é 3. Viu como foi bem simples? Bem tranquilo de fazer, né? E agora aqui, ó, o limite de f de x quando o x tende a 5. Está bem próximo de 5. E aí eu venho aqui então e vamos observar o que acontece. Ó, bem próximo do 5. Então o que está acontecendo com f de x? Quanto que vai valer f de x? É só a gente vir olhar no gráfico aqui. F de x vai ser igual a 8. Né? E agora tem esse outro aqui. Ó. Eu quero saber qual é o limite de f de x quando x tende a 8. Mas vamos observar uma coisa aqui. Olha o que está acontecendo. Olha isso daqui. Eu não tenho uma bolinha preenchida aqui? Se tem essa bolinha preenchida, o que é isso daqui? Significa que ele está dentro do domínio. Está dentro do domínio da função. E agora, o que está acontecendo aqui? Se eu for observar o limite, eu tenho isso daqui. Mas se eu for observar o ponto da função, eu vou ter esse outro resultado aqui. Ó. Certo? Então, o que acontece? O limite, pessoal, é uma coisa que está bem próxima, mas muito próxima aqui desse 8 aqui. Ó.
quase encostando no 8. 7,999999. Então a gente vem aqui, ó, bem próximo do 8 aqui, mas não é o 8 ainda, tá? Então eu quero saber qual é o limite. Bom, o limite da função. Quando o x tende a 8, é quanto? A gente vem aqui e observa o limite da função. Quanto que vale? Olha lá, ó, é 8 também. Então eu posso dizer que esse limite aqui é 8. E aí eu já deixei esse outro aqui para a gente poder entender o seguinte. Quando está dentro do domínio da função, eu vou exatamente naquele ponto que a bolinha está pintada. Olha lá, ó, tá vendo? Está toda preenchida. Ó. Então isso daqui está indicando para mim, né, exatamente o ponto da função, que está dentro do domínio da função. Então, quando essa função aqui ela estiver com o elemento 8, qual que vai ser o valor do meu f de x? Então eu venho aqui e observo qual é o valor de f de x quando for a minha função. Notem que eu não estou resolvendo o limite, eu estou resolvendo a função. Então quando eu estiver resolvendo esta função aqui, ó, quanto que vai valer essa função? Eu venho aqui e observo esse ponto está relacionado ao 3. Então essa função ela vai valer 3. Viu, pessoal? Muito simples, muito tranquilo. É algo assim que a gente vai poder fazer com a maior naturalidade possível e com toda tranquilidade.